Voltei de probleminha aqui, por favor, nesse celulite. Ai, ai, viu, gente linda? Encontrei. Eu sou assim, quando eu guardo umas coisas que eu não consigo encontrar, eu não aceito. Se eu guardei, vamos lá. Achei interessante, disse eu quero passar isso para meus irmãos. Encontrei aqui as 3 verdades da vida. Primeiro, não se preocupe com as pessoas do seu passado. Há uma razão pela qual não estão presentes e outra pela qual não chegaram ao seu futuro. Segundo, uma pessoa muda por 2 razões: porque aprendeu demais ou porque sofreu o suficiente para mudar. Terceiro, não dependa de ninguém na sua vida, só de Deus, pois até a sua sombra te abandona quando você está na escuridão. Vamos memorizar sempre isso. Sempre o nosso caminho tem que ser ao lado do Criador, que até a nossa sombra some quando a gente está na escuridão, e é uma realidade. E não vamos nos preocupar daquelas pessoas que já não estão aqui conosco. A gente tem que simplesmente entregar tudo nas mãos de Deus e tocar o barco. É difícil, é. A gente passa pelas dificuldades, perder as pessoas. Perder não. As pessoas mudam os seus ciclos, nós também mudamos, não é? Então vamos simplesmente só segurar nas mãos do Criador, ter atenção, saber como andar, como agir com os outros. Não vamos dar a mesma proporção do que aquilo que a gente recebe das pessoas. As pessoas são o que são. Nós não vamos mudar as pessoas. Eu estou tocando nesse assunto como até a nossa sombra some. Até a nossa sombra some quando está na escuridão. Então a gente não precisa depender de ninguém, só do Criador. Lógico que é muito bom a gente ter um apoio, mas quando é aquele apoio que não tem aquele apoio já esperando o retorno. Infelizmente hoje a gente percebe nas pessoas que somos olhados pelaquilo que a gente tem no bolso. Não são todos, nós não somos assim. Mas terceiros, só olha para aquilo que você pode favorecer. E é muito triste, viu, gente linda? E a gente sabe, porque Deus ele sempre está nos dando orientações e ele dá sempre exemplos. Eu ouvi uma certa feita da repórter, jornalista, apresentadora e tudo que eu ainda vou conhecer, Rita Batista, ela falando que a todo instante nós somos intuídos. Nós recebemos intuições de como a gente deve agir. Nós recebemos sempre sinalizações, porque Deus ele coloca sempre anjos protetores para que a gente não caia. Nós é que, infelizmente, deixamos de ter sabedoria e caímos, porque Deus ele não quer que a gente caia. Ele quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente caminhe para o bem melhor, para nosso bem-estar, para a nossa saúde. Infelizmente, a gente se perde muito em não nos olharmos, tá? A nossa vida vive nesse corre-corre todo, como eu digo para vocês. Eu sempre dizia, porque eu me sinto uma lesma, viu? Eu sou muito, sabe, nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Eu penso muito, repenso, tá bom? Então eu dizia para a Vânia, poxa, Vânia, eu não queria ser tão lerda assim. E Vânia dizia, calma, não mude não. Se faz necessário você ser dessa forma, tá certo? Existem algumas coisas que eu fico, mas a maioria da minha vida, a maior parte da minha vida, eu sou sempre na calmaria. Eu não corro para nada, porque não vale a pena. E o tempo, ele não muda, ele é o tempo, aquele tempo. Deus colocou o tempo a nosso favor. Nós é que atrapalhamos e dizemos, poxa, eu não tive tempo de nada hoje. Poxa, por favor, vamos parar um pouquinho, tá certo? Então fica aqui essa mensagem, principalmente essa. Saiba que a gente não pode ficar dependendo de terceiros. Temos que ir avante. Ah, eu não fiz isso porque isso. Não. Ontem aconteceu um fato e aí veio dizer assim, eu não fiz porque surgiu fatos assim. Não, você não fez porque foi cômodo para ti. Foi cômodo para ti. Entendeu? Então a gente tem a mania de colocar sempre desculpas, mas não podemos fazer isso. Porque quer queira ou quer não, estamos nos enganando, mentindo para nós mesmos, tá? Então vamos ter cautela nas coisas, vamos fazer tudo no tempo de Deus e vamos fazer as coisas certas, corretas.
Vamos trabalhar sempre fazendo o correto para que as coisas possam vir para nós eficaz, saudável, tá? E que você disse, poxa, foi através dessa luta que eu consegui. Como está acontecendo comigo, com essa linguagem do amor, que são esses momentos. Ontem eu tive esse contratempo favorável a meu favor, e inclusive, como eu digo, vai respingar para todos que me acompanham, eu creio nisso, tá? Porque eu digo para você, a minha vitória é a vitória de vocês também. Eu não quero ganhar nada sozinha. Eu quero que todos me acompanhem nessa caminhada de vitórias. Entendeu? Por isso que eu digo assim, eu englobo todos vocês que fazem parte da minha vida, na minha caminhada de vitórias, tá bom? Na hora que eu tô meio chorosa, eu sei que eu encontro ombro amigo, ombro familiar, ombro de vizinhos, entendeu? Enfim, e hoje eu tô feliz porque eu tô aqui com vocês hoje. E novidades também, novidades. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vivo acompanhando muito jornais da nossa localidade. É assim, cada um gosta do jeito que quer ver noticiários e tal. Eu seleciono os noticiários que eu gosto de assistir, tá bom? Principalmente jornal hoje, porque engloba nosso país todo. A gente sabe tudo, não só do nosso país, mas globaliza tudo que é o nosso planeta. O que está acontecendo em outros países, tal, então eu gosto muito de estar a par. Mas jornais de localidades que vivem no sensacionalismo eu não gosto. Quem gosta, tudo bem, nada contra, é problema de cada um. Mas alguns assuntos eu gosto de estar sempre atualizada e estou vendo aqui que a Covid ela está vindo mansinha, bem, bem como um sapatinho de lã. Vai dizer que o inimigo espiritual ele vem como um sapatinho de lã, ele não faz alarde. Ele não sinaliza, ele é muito esperto. O inimigo, ele é muito esperto e a gente tem que ser mais esperto do que ele, tá? Então, a gente tem que entender o que está passando à nossa volta, as sinalizações que o Criador está nos dando e a gente ser cautelosos, tá? Para não permitir invasores, né? As setas, os inimigos que vivem às espreitas, esperando uma falhazinha nossa para dizer agora eu vou. E aí faz uma bagunça na vida da gente, não é? Então vamos ser cautelosos, atentos a tudo que o nosso Criador está nos dando, direcionando, para que a gente não caia, tá certo? Tem que estar sempre ao lado dele. Sempre orando e vigiando, tá? Orar e vigiar. É assim que minha avó sempre dizia, orientando na parte bíblica, na parte evangélica, segundo o Espiritismo, enfim, englobalizando tudo, era assim que era a educação de voinha. E digo para você, todos nós, família de Lourdes, nunca se deram mal, ao contrário. Sempre quando ela puxava a nossa orelha era para o nosso bem. O castigar de voinha para comigo não vai ver sentido de pica-pau amarelo hoje não. Tá conversando muito na aula. Vem um boletim, quando vem um boletim, misericórdia. Isso foi uma certa feita, não fugindo um pouco do assunto, mas deixa eu relembrar aqui, uma certa feita, eu conversava muito na sala de aula. Se a colega me chamasse assim, Lourdes, não sei o que, não sei o que, ela pronto. A professora lá falando, e a menina tá me perguntando por que me futucou. Eu tava de boa, ouvindo a pro lá, falando, lá orientando, ainda mais português, tal, que eu sempre gostei e tal. Aí, Lourdes, não sei o que, não sei o que, lá pronto. Pra quê? O que, fulano? O que, pipipi, papapá. Aí quando vinha no boletim, vinha aí sempre na matéria, matemática. Não gostava de matemática, função. Depois eu passei a gostar de matemática. Amei, amei as funções. Amei tudo porque eu tinha que aprender para não ser reprovada. Meu Deus, porque eu conversava demais. Aí, deixa eu desligar essa coisa aqui, espanca, não sei de onde é que vem. Vem até de Brasília. Ai, Jesus. E aí, uma certa feita, gente linda. Tava assim, escrita assim, aluna muito, muito prendada, pererê, papapá, ótima, isso, aquilo, outro. Porém, ainda continua conversando. Criatura, quando falou aquilo, eu peguei tentando apagar o boletim quando eu recebi. Nunca me esqueço. Apagar. Apagando. Aí a borracha, daquelas de duas cores, tenta, quando eu tentei apagar, fez uma broca. Ó o buraco. Pronto. Agora foi que acabou. E eu querendo colar com cuspe. O buraco. Teve jeito. Tinha que levar. Maria de Lourdes, hoje é dia do boletim, cadê? Misericórdia, gente.
A letra que a professora botou com a caneta, tudo borrado lá, aquela coisa azul, aquele azul anil da caneta e o buraco lá. Maria de Lourdes, o que é isso, Maria de Lourdes? Misericórdia. É porque o que, Maria de Lourdes? Lourdinha? É porque eu fui apagar. Aqui está dizendo que eu estava conversando. Eu não queria conversar, fulana de tal me chamou. Maria de Lourdes, você está conversando a unidade toda, Maria. Castigo. Não vai ver sítio do Pica-Pau, nem Tom e Jerry, nem a família Flintstone, nem Terra de Gigante. Tirou tudo da programação que eu gostava. De Eugênio. Gente, pra mim foi o pior castigo da minha vida, porque eu era doente por essas programações. Ela não batia. O castigo era isso. Então, comecei, né? A gente vai amadurecendo, amadurecendo, e aí eu passei a ter compromissos, responsabilidade. Naquela broca, nunca me esqueço daquele boletim, aquela cor assim, aquele amarelo ouro desse tamanho, e a broca. Oh, Jesus, nunca mais esqueci daquilo. Então, eu tinha compreensão com os meus filhos e tudo mais, enfim, mas maravilhoso esses momentos. Então, eu não assisto esses tipos de jornais tal, não gosto. Eu fico muito triste. Ontem eu estava no centro da cidade resolvendo as coisas e presenciando a cada restaurante, lugarejo que as pessoas estavam almoçando, estava lá aquele jornalismo, sabe, muito de tiroteio, que prendeu fulano, que isso aqui lá, tudo jornal local na nossa cidade, o que estava se passando. Isso muito triste, enfim. E as pessoas almoçando e vivenciando aquilo. A gente sabe. Ah, vocês têm que ficar conectada para saber tudo que está acontecendo na cidade. Gente, a gente sabe o que está acontecendo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Estamos vivendo esse tipo de evolução planetária, uma evolução um pouco degradante, não é? Porque a maioria dos jovens estão se acabando, nosso país, o nosso mundo, enfim, está de velhos, né, de idosos, que os jovens, que seria o que o crescimento do nosso planeta, está simplesmente desencarnando. Então eu não assisto. Porém, eu gosto muito de estar a par das coisas que está acontecendo. A Covid está aí se apresentando como sapatinho de lã, né? As pessoas estão sendo acometidas por ela. Cuidado com a chikungunya em relação a esses. Quando tiver plantas em casa, não colocar recipiente com água. Você está entendendo? Ver aquelas coisinhas, os ralos de dentro de casa ou de fora, dos jardins, alguma coisa assim. Cuidado, coloca aqui boa, sal. Ter o cuidado, tá? E agora com a varíola Mpox, né? Que é a varíola que é a doença do macaco. E ela está vindo, está chegando aqui no nosso país. Alguns lugarejos interioranos, né? Mas já estamos começando a ter um alerta. E o contágio é pessoas infectadas, né? Na pele, respiração, ato sexual, tá certo? Tem que tomar cuidado. Ele, a princípio, vem com dores de cabeça, febre forte, dores articulares, e depois ele vem com erupções que já mexem com a parte linfática, que é a nossa imunidade. Atingindo nossa parte imunológica, enfraquece, aí já vem com erupções, como se fosse catapora. Então vem principalmente na parte do rosto, braços e tudo mais. E aquilo ali, aquela parte pustulenta, então ele já vem, já contagia outra pessoa. Então vamos ter atenção com essas doenças que estão vindo a florar. Coisas que já eram lá atrás, que já não existia mais, eles estão vindo, tá bom? Outra coisa, tem que vacinar as crianças, precisa, não custa, principalmente, inclusive, do HPV para os jovens, os adolescentes, levar suas mocinhas e levar os seus jovenzinhos, seus rapazinhos, os seus filhos de 15, 16 anos, a proteger o HPV, é o vírus do câncer, uterino, enfim. Poxa, principalmente os jovens agora que já estão se conhecendo com mais rapidez, cedos demais, né? Antigamente se conhecia lá com os 20 e poucos anos, hoje com 12, 13 anos já estão tendo relacionamento, então tem que se precaver. Eu fui uma certa, acho que no mês passado eu tive no posto
Estava tendo um pico de pressão e tal, mas era mais em relação ao clima, né? O corpo da gente com 60 e algumas coisinhas, que para o mês eu estou fazendo 61, viu? 61, graças a Deus. Eu conversando com uma jovenzinha, que eu faço muita amizade, eu bato muito papo e tal. Então, a menina tinha um rostinho bonitinho, eu dava praticamente 20 anos àquela menina. Linda, linda, linda. Na realidade, ela tinha 14, entendeu? E conversando, ela aí conversou alguma coisa que estava assim assado. Eu aí perguntei, você ainda é mocinha? Pelo que ela citou, mas ela disse não. Eu digo, pronto. Aí a outra tia disse, é melhor que ela pare de fazer, ó. Não é assim. Se começou a atividade sexual, na realidade eu teria que ter informações de papai ou de mamãe. Foi assim que eu conversei com os meus filhos, tá? Acontece, então vamos explicar. Negócio de esconder, papai e mamãe, o pai batendo um papo com o filho, tá certo? E a mãe fazendo aquela comunicação com a filhinha. Olha, 12 anos já começa o corpo já fazer mudanças e a cabeça também tá ali. Então vamos ter um diálogo bacana, dialogando. Vai ter transformação no seu corpinho, não fique temerosa, não se preocupe, tá? Você vai ter a menstruaçãozinha, tudo faz parte dos órgãos da nossa parte feminina. Conversar com a sua filha, bater aquele papo e fazer uma integração para que ela possa sentir confiança e dizer tudo o que se passa. Eu, graças a Deus, tive um diálogo com Maria Beatriz com 12 anos, então ela estava preparada para qualquer situação da menstruaçãozinha chegar e tudo mais. A mesma coisa eu fiz com meu filho Anderson, mostrando para ele que iria ter mudanças no corpo e que ele não ficasse preocupado que era alguma doença, alguma coisa assim, entendeu? Foi um diálogo massa que eu tive com os meus filhos. Então, meus filhos não se batiam para perguntar nada para ninguém. Maria Beatriz, quando ficou mocinha, ela já sabia. E era tão criançada que nem ligava nem nada. Mas eu fui, olha, passo a passo. Tanto que minha filhinha só veio conhecer, na realidade, a vida mesmo com o marido dela, já com 28 anos. Então, por que se cria curiosidade? Quando não se é conversado essas coisas que acontecem com o ser humano, precisamos ter contato com os nossos filhos, ter uma liberdade de comunicação, bater papo, deixar os filhos à vontade com a gente, para que lá fora eles não possam aprender de uma forma totalmente oposta. E é por isso que muitas menininhas aprendem coisas totalmente opostas do que é o certo. Entende? De uma maneira totalmente feia. Então vamos bater papo com os nossos filhos, vamos trazer ele para o nosso lado, porque eles não vão criar curiosidade e dizer, deixa eu fazer, porque eu quero ver como é, que lá em casa ninguém conversa nada. Vergonha, vergonha de quê? Se a gente teve aí o nosso marido, nós nos casamos, né? A esposa ali, tal, tal. Faz essa integração com filhos. Digo para vocês que vocês não vão se arrepender em chamar os filhos para o lado de vocês e mostrar a eles o que é a naturalidade do autoconhecimento em todos os sentidos falando, tá certo? Então, as doenças, então existem as prevenções. Está acontecendo muitos os jovens que ainda não se descobriram e quando se descobre de uma outra maneira, os pais não querem aceitar e perdem seus filhos. Não percam seus filhos, por favor. Ao contrário, tragam ele para perto de vocês, tá certo? Tenha compreensão em todas as situações que vocês encontrarem dos filhos de vocês. Não se envergonhem dos filhos que vocês têm. Ao contrário, apenas façam eles como cidadãos de bem, tá bom? E dizer para eles, eu estou aqui com você. Estou aqui com você. Não se envergonhe do que você está passando. Eu estou com você. Você tem algumas sensações diferentes? Eu estou aqui com você. Você tem alguma atitude diferente do que as pessoas acham que tem que ser desse lado? Eu estou com você. É assim que a gente faz. Para que a gente não perca a nossa prole. Para ninguém e nem para as ruas. Nem para as pessoas que vivem às espreita querendo pegar os nossos filhos e fazer eles como marionetes. Existem vários algozes esperando nas esquinas nos nossos filhos, nos nossos netos, sobrinhos, para fazer de marionete em todos os sentidos. Então, por favor, vamos aceitar as nossas prole como eles vieram ao mundo, tá bom?
e a gente educar, e a gente participar, e a gente se aliar a todos eles, então pronto. Olha só, gente linda. Meus irmãos fibromialgicos, nós estamos passando por um perrengue, né, gente linda? Eu, por incrível que pareça, onde eu estava resolvendo alguns assuntos, eu me bati com duas pessoas lá num sofrimento danado. Tem até uma que estava de usando muletas. E eu batendo papo, a pessoa estava até passando um pouquinho mal, tal. E aí fizemos uma integração de bater um papo, tal, e aí dizendo, e xingando aquela coisa toda, e eu não aguentei. Eu digo, e aí, tá sentindo o quê, papapá? Eu sofro de fibromialgia, blá, blá, blá. Então vamos dar as mãos. Eu também estou aqui. Eu pensei que eu não conseguiria chegar aqui, mas cheguei. Mas não é xingando, é trabalhando o nosso emocional e acreditando que dias melhores virão. Que nada! Só falam isso. Menina, pense numa pessoa totalmente arrasada, deprimida, revoltada, enfim. Mas se a gente ficar dando asas ao negativo, nada flui. Ontem foi difícil sair, porque eu tinha que resolver um assunto. Muito complicado. Eu pensei que eu não conseguiria sair. Ainda começou a chover, pronto, danou-se. Respirei fundo, fiz as minhas preces, conversei com o Criador e fui porque eu tinha que ir, tá certo? Porque se eu fosse realmente dar vazão, eu não sairia e não é assim. Eu tenho que ir avante, com dores, tá? Eu até coloquei uma fitazinha que um dos meus vizinhos, amigo, irmão, me deu, eu tirei hoje porque estava coçando pra caramba. Mas olha como é que está o meu cotovelo, delícia de dó. E aí botei, inclusive ajudou bastante. Um minutinho só, gente linda, um minutinho só, gente linda.